nessa manhã, numa manhã de Páscoa, onde celebramos nessa manhã a ceia no ato de memorial, mas também a ressurreição de Cristo, do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é a morte que nos tirou da morte. A morte que nos tirou da morte. Porque nós podemos só celebrar a vida na data de hoje porque houve uma ressurreição. E se a gente fala o seguinte, se eu celebro a vida hoje porque houve uma ressurreição, significa que algo morreu ou alguém morreu. Então, para eu celebrar a vida e celebrar a ressurreição, teve que ter uma morte. E quem que morreu? Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo e ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a base da minha e da sua fé. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos perdão de nossos pecados, reconciliação novamente com o Senhor, com Deus verdadeiro. E quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, a Bíblia ela vai mostrar que a Páscoa, essa data que nós comemoramos hoje, especificamente, ela não começa por causa de um feriado religioso ou porque teve algo emotivo, não. Muito pelo contrário. A Páscoa, ela se inicia em um momento muito obscuro da história. No momento de juízo. A Páscoa se inicia no momento de escravidão, no momento de angústia, no momento de clamor e no momento de extrema urgência, aonde o povo de Deus estava cultuando ao Senhor. E nesse momento de angústia, de culto e de clamor, o povo clama ao Senhor. Que povo é esse? O povo de Deus. Mas nós vamos ver no Antigo Testamento que era o povo hebreu, o povo de Deus. Eu gostaria de fazer um contraste. A Páscoa no Antigo Testamento e a Páscoa no Novo Testamento, para que a gente entenda o real sentido da Páscoa. Então, por favor, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, vai ser a primeira Páscoa. O porquê que existe Páscoa? Essa aqui é a primeira Páscoa relatada na Bíblia. Só que a Páscoa ela não é apenas um momento de ajuntamento só, tem um significado a Páscoa. E nós vamos ver biblicamente qual que é o significado da Páscoa. Êxodo capítulo 12, faremos a leitura do verso 1 até o versículo de número 14. Os irmãos que estão aqui, que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não misericórdia, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente do seu lado. Lembrando, muito importante você ter Bíblia física, viu? Se você é um cristão, recomendo ter Bíblia física para você se familiarizar com os textos da Palavra de Deus, o que é o Antigo, o que é o Novo Testamento, ter esse tato com o livro físico, porque hoje nós estamos numa era digital, mas se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, você vai acompanhar aqui no telão também. Diz assim o texto da Palavra de Deus, subtítulo, a Páscoa, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar.
Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós celebramos ao Senhor nesta manhã com alegria. Alegria essa porque a tua misericórdia tem se renovado sobre nós. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida lá no céu. E neste momento te peço perdão de todas as minhas falhas e pecados que eu cometi no olhar, nos pensamentos, no falar, em algumas atitudes também que entristeceram ao Senhor ou pessoas. Eu te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra, repreendendo tudo que não provém do Senhor e que nos cause distração, que caia por terra no nome de Jesus. Nós cremos que a tua palavra ela é viva e eficaz para poder fazer, Pai, conforme a tua santa e soberana vontade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos da Páscoa, nesse texto aqui específico, aonde mostra o povo de Deus celebrando a primeira Páscoa, nós temos que trazer um pouquinho da ideia. De onde veio isso? De onde começou a Páscoa? Nós sabemos que Deus ele é criador de todas as coisas e fez uma promessa para Abraão, Isaac e para Jacó, falando o seguinte, olha, primeiramente para Abraão, todas as nações serão benditas através de você, Abraão. Deus dá um filho da promessa que é Isaac, depois Isaac vai ter ali Jacó também, os patriarcas. E nisso o Senhor fala, vou dar uma terra para vocês, uma terra que mana leite e mel. Então Abraão, juntamente com toda a sua descendência, chegam nessa terra que mana leite e mel. Só que nesse mesmo contexto que o povo de Deus está vivendo nessa terra que mana leite e mel, o que acontece? Existiam outros povos. E um do poderio bélico e grande do mundo antigo era os egípcios. E naquele exato momento, nós sabemos da história, acontece o quê? Uma grande fome sobre o Egito. E nessa grande fome sobre o Egito, nós sabemos que os irmãos de José, que é filho de um dos patriarcas Jacó, vai até o Egito, e ali no Egito Deus usa a vida dele para separar ali o mantimento durante 7 anos de fome, e depois tiveram 7 anos de fartura. Ótimo, ele começa a viver então ali no Egito e chama toda a sua família que sai da cidade de Canaã, da terra de Canaã, e vai morar agora no Egito com todos os benefícios que tinham ali no Egito. Então Faraó, rei do Egito, tinha José como segundo no comando governador e permitiu que a família de José, juntamente com todo o seu povo, vivesse no Egito. Só que tem um determinado momento, pessoal, que Faraó morre, José também morre e o povo de Deus vivendo no Egito. Mas Faraó e José tinham uma aliança. Quando eles morrem, o restante do povo que estava ali, tanto os súditos do Faraó, se esquecem da aliança que tinham feito. E quando eles começaram a se esquecer dessa aliança, não começaram mais a ver o povo de Deus como aliado, como irmãos. Começaram a ver eles como um oponente, como uma mão de obra escrava. E falou, olha, eles estão se multiplicando muito, a gente precisa fazer alguma coisa, nós que detemos essa terra, se esquecem da aliança e começam a subjugar o povo de Israel. E nisso que começa a subjugar o povo de Deus, colocando eles como escravos, uma dificuldade para poder comer, trabalhando, na verdade, em troca de um sustento.
ali diário, vivendo essa opressão, o povo de Israel começa a clamar: Deus, nos liberta disso. Nos liberta dessa opressão, nos liberta deste caos que nós estamos vivendo, o imperador que é completamente tirano, nós somos escravos, não temos liberdade de culto, não temos liberdade de expressão, não podemos adorar ao nosso Deus. Só que este clamor e sofrimento perdura durante 4 séculos, aproximadamente 420 anos. Imagine quantas gerações se passaram. E o povo sempre clamando: nos liberta, nos liberta, nos liberta. E nada, e nada. Mas olha que interessante. Quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais o povo de Deus se multiplicava. E vivendo aquela escravidão terrível que acontece, pessoal, Deus, depois de 420 anos, se manifesta e manda um libertador. Quem que era que nasce? Moisés. Só quando Moisés nasce, o faraó, rei do Egito, fala: olha, e dão ordem para as parteiras, todos os meninos que nascerem de 2 anos para baixo, porque tem uma profecia rolando por aí, que vai vir um libertador do povo de Israel, e nós não vamos tirar essa mão de obra barata, essa mão de obra escrava. Todos os meninos que nascerem, fala para as parteiras matarem na hora. Ou elas cortam a garganta da criança, ou jogam ela dentro do rio Nilo. Só que em um determinado momento, Joquebede engravida. Quando a parteira acaba de fazer o parto de Moisés, que Moisés está na mão da parteira, elas têm um temor dentro do seu coração e falam: não posso matar essa criança. Pegam aquela criança, a mãe, coloca no rio Nilo, juntamente num cestinho, e lança ele. Poderia morrer Moisés, então, libertador de Israel, por causa de jacarés terríveis ali. Só que Deus, com a sua providência divina, encaminha ele até ao palácio de Faraó. A filha de Faraó pega e cria Moisés como se fosse seu próprio filho. Moisés então cresce como príncipe do Egito. Moisés crescendo como o príncipe do Egito, estudado nas melhores culturas, nas melhores academias. Moisés era poliglota, sabia falar várias línguas, principalmente do mundo antigo, crescendo com todo aquele luxo, mas vendo o seu povo oprimido dia após dia pela tirania de Faraó. A um ponto, depois de 40 anos, ele vê algo acontecendo com um de seus irmãos, ele se levanta contra um egípcio e o mata. Então Moisés tem que sair fugido do Egito e se exilar no deserto. E quando Moisés, depois de 40 anos, vai se exilar no deserto, a Bíblia diz ali que ele conhece seu sogro Jetro, conhece sua esposa, casa, tem filhos e passa mais 40 anos no deserto. Mais 40 anos no exílio. Ele aprende uma outra profissão, virando pastor de ovelhas. Então imagine Moisés já com barba grande, seu cajado na mão, 80 anos nas costas, ali pastoreando as suas ovelhinhas. Uma das ovelhas sai. E ele fala: não acredito, vou ter que subir ali para pegar essa ovelha agora. E ele sobe atrás dessa ovelha e ele começa a encontra algo inusitado. Ele começa a enxergar algo. O que é isso que eu estou vendo ali, dentro desse monte? Eu estou vendo uma sarça, um pedaço de tronco ali que está pegando fogo, mas não se consome. Que negócio que é esse? Moisés, então, com temor dentro do seu coração, vai se aproximando daquela cena, daquela sarça que estava ardendo em chamas, mas não se queimava. E quando ele vai pisar, uma voz brada do meio dessa sarça e fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés, na hora, tira o chinelo do pé, lança longe o chinelo e fala: meu Deus, o que é isso? Uma voz diz: eu sou o Deus dos seus ancestrais, de Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi o clamor do meu povo de 420 anos falando: nos liberta, e eu vou usar a tua vida para libertar o meu povo.
Nós sabemos de toda a narrativa bíblica, Moisés começa a colocar uma série de impedimentos, não sei falar, sou gago, não tenho uma oratória bacana, não tenho uma retórica legal. Deus fala, eu vou te usar. Não fui eu que fiz a boca, não fui eu que fiz os olhos, não fui eu que fiz os ouvidos, não sou eu, Senhor, eu vou te usar. Você só precisa me obedecer. Mas detalhe, Moisés, você vai chegar lá para o faraó, o monarca, e vai falar o seguinte, deixa o meu povo ir. Mas eu sei que faraó não vai te dar ouvidos. Peraí, já que eu sei que faraó não vai me dar ouvidos, por que eu tenho que falar? Se eu sei que a pessoa não vai me dar ouvidos, eu sei que ele não vai te ouvir, mas eu vou endurecer o coração dele e eu ferirei o Egito com todos os meus sinais. Já sai Moisés então lá, e Deus usa a vida dele para enviar as 10 pragas do Egito, desde o sangue, a praga, pestilência, chuva de granizo, também ali rãs, insetos e uma série de coisas. E a última praga, o anjo da morte. Só que quando ali o Egito já está quase totalmente devastado, o Senhor chama Moisés no texto que nós vemos e fala, agora chegou a hora. Vocês vão se libertar. Agora é o último momento, vocês vão sair dessa vida, vocês vão sair desse momento de escravidão, vocês vão sair desse momento de dificuldade e agora vocês vão ter a liberdade que tanto vocês querem. E isso se chamará agora para vocês a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento no hebraico significa pechá. E esse pechá está ligado à ideia de passar por cima, poupar e proteger no hebraico, no original. Ou seja, o anjo da morte vai passar, mas vocês estarão protegidos. O anjo da morte vai passar, mas vocês serão poupados. O anjo da morte vai passar aqui de noite, mas quando ele vai passar por cima de vocês e não entrará na casa de vocês. Mas por que não vai passar por mim? Porque vai ter uma marca sobre vocês. Essa será a primeira Páscoa. Tá bom, Senhor? O que a gente deve então fazer? Olha, como vocês já estão prontos para sair do Egito, eu quero que você, cada uma das famílias, peguem um cordeiro ou um cabrito ali, prepara ele. Se o cabrito for muito grande e a família for pequena, 4, 5 pessoas não conseguir comer, divide com algum dos seus vizinhos mais próximos, para que vocês comam junto essa mesa, essa Páscoa. Vocês vão separar ervas amargas, e nessas ervas amargas vai simbolizar o amargo da escravidão do Egito também, e depois vocês vão pegar pão sem fermento, porque vocês vão se esquecer dessa fermentação que vocês viveram durante tantos anos, porque eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel novamente. Agora será uma libertação, e isso se chamará Páscoa. Só que quando vocês acabarem de molar aquele cordeiro, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o sangue dele, e vai chegar até os umbrais da porta, e vocês vão passar o sangue. Então imagina a cena, ele indo até ali os umbrais da porta, pegando o sangue daquele cabrito ou daquele cordeiro, e passando nos umbrais da porta. Quando passa nesses umbrais, a Bíblia fala que o anjo da morte vai, passando sobre toda a terra do Egito. E quando ele vai naquela determinada casa, olha que interessante, vai em todas as casas do Egito, a casa que tem a marca, o anjo da morte não entra. Ele passa por cima, pessá. Ele passa por cima da casa e não entra. Mostrando a marca significa proteção e Deus estava o poupando. E quando o anjo da morte passa, todos os primogênitos do Egito morrem. Tanto ser humano quanto animais. Imagina, e naquela manhã a Bíblia diz que teve um grande choro sobre o Egito. Porque imagina, os pais se levantavam de manhã para acordar o filho. Filho, vamos tomar um café? Filho, morto. Crianças de 4 anos, 5 anos, 12 anos, 18 anos. Todos os primogênitos mortos. Imagina, você dorme hoje, o outro dia acorda, o seu filho está morto. O seu primeiro filho. Fale para a pessoa que está do seu lado. Seria fácil para você?
Seria fácil? Seu primeiro filho mortinho da Silva. O anjo da morte passa e tira a respiração. Parou de respirar na hora. Isso acontece. Só quando o anjo da morte passa e vê o sangue na porta das casas, ele não entra. Ele passa por cima. Aquele grande choro, o faraó fala, pode ir. Pode ir. Então a gente começa a aprender algumas coisas. Que daí o povo de Moisés fala, olha, se prepara. Aperta o cinto aí, aperta a sandália aí do seu pé, porque agora nós vamos sair e nós vamos celebrar ao Senhor fora daqui, porque o Senhor está nos tirando do Egito. Sabe quantas pessoas saem aproximadamente do Egito? Só 2 milhões de pessoas. É muito ou pouco? 2 milhões. Se a gente pega um estádio de futebol, a média dele é uns 45 mil, 50 mil pessoas. É muita gente em estádio de futebol? Imagine 2 milhões. Esse é o povo que saiu do Egito. E Moisés liderando 2 milhões de pessoas. Imagina. Vamos lá, galera, a gente vai sair daqui. Porque Deus está mandando a gente sair. O pessoal, então, tudo saindo com as sacolas, começam a celebrar e eles saem do Egito, saem daquele momento de escravidão. Mas olha só, algumas coisas que a gente aprende com essa história, pessoal. Primeiro lugar que a gente aprende. Na primeira Páscoa, houve um cordeiro no lugar do povo. Ou seja, houve um cordeiro. Deus ia manifestar o juízo dele sobre todo o Egito. Todo o Egito. Não é só sobre os egípcios. Era sobre os egípcios e também era sobre o povo dele. O povo de Deus não é melhor que os outros povos. E nós vamos ver isso aqui. O que fez a diferença na vida do povo é porque alguém substituiu eles, meus irmãos. Alguém pagou o preço por eles. Porque a Bíblia fala que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então o cordeiro teve que ser imolado e morrer para que os primogênitos não morressem. Ou seja, tá vendo a marca do sangue? Tô vendo essa marca, então alguém pagou o preço. Alguém já morreu neste lugar. Alguém foi substituído, porque a morte que entraria aqui, alguém morreu no lugar, então eu, como anjo da morte, não posso entrar. Então, o povo só foi transformado e só foi poupado e protegido porque teve uma morte. E quem que morreu naquele momento? Um cordeiro ou um cabrito. Então, algumas coisas que a gente pode aprender nisso. O povo não foi salvo por merecimento, mas por substituição. Guarde isso. Nós não somos salvos por merecimento, mas por substituição. É o Senhor que quis nos salvar. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13. Olha o que diz o texto. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha só. Versículo 13. Quando eu vir o sangue, a diferença de uma casa ou outra não estava ligado à sua superioridade moral, não estava ligado às suas virtudes, não estava ligado se eles eram bons ou não. O que mudou a vida deles e fez o que eles fossem poupados foi a marca do sangue na porta. Não foi por merecimento, porque se eu sou um hebreu e eu esqueço de passar o sangue na porta, o anjo da morte passa, o Pedro, meu filho, vai embora.
Nossa, pastor, é o que a Bíblia diz. Ele falou, eu não vou porque quando eu vir o sangue, passarei adiante. Não é porque o Renato é crente, não é porque o Renato teme ao Senhor, não. Tem que ter a marca do sangue. Se não tiver a marca do sangue, eu vou ter que operar o meu juízo. E por que Deus faz isso? Mostrando que Ele é justo com todo mundo. Ou seja, tem a marca do sangue, certo? Alguém substituiu. E como que Ele fez isso? Diz o texto do versículo 13, quando eu vir o sangue. Ele ia ver este sangue. O povo de Deus não foi poupado, pessoal, porque eles eram melhor do que os egípcios. Isso mostra, sabe o quê? A marca do sangue, que alguém morreu no lugar deles e derramou o seu sangue para que ele pudesse marcar os umbrais da porta. Então gostaria que você guardasse isso na sua mente. Ninguém é salvo por currículo. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Ninguém é salvo por frequentar a igreja. Ninguém é salvo para falar, mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém. Ninguém é salvo por obras. Uma coisa que o texto diz, não foi mérito que você foi salvo, foi por substituição. Você e eu iríamos morrer, o povo do Egito iria morrer. Eles só não morreram porque um cordeiro morreu no lugar deles. Fale para a pessoa que está do seu lado, não era para você estar aqui. Não era para você estar aqui. Mas alguém morreu em seu lugar. Mas alguém morreu em nosso lugar, em nosso favor. E é por isso que nós somos transformados. E quem que morreu em nosso lugar? Cristo Jesus. Cristo morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ter uma vida diferente. Uma vida liberta do império das trevas, do império do pecado que dominava sobre as nossas vidas, sobre os filhos da desobediência. E quando o Senhor nos libertou, morreu em nosso lugar, Ele nos transporta para uma outra atmosfera, um outro ambiente, um outro reino, para que a gente viva uma vida que realmente vale a pena ser vivida com alegria. Mas isso só é possível porque existiu uma morte, porque alguém tomou o meu lugar. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Olha o preço da substituição. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que Deus pede para Moisés? Separem um cabrito ou um cordeiro sem defeito, que ele seja perfeito. Então Cristo é o Cordeiro de Deus sem defeito, que fez isso para a gente, que transformou nossa vida. Então a gente percebe que Deus não apenas nos perdoa dos nossos pecados, mas nos tira de um cativeiro para nos dar uma nova vida, um novo caminho. Deus estava mostrando para o povo, vocês ficaram durante 420 anos sendo subjugados pelo Egito, vivendo uma vida de limitações, vivendo uma vida de escravidão. Embora vocês saíssem para trabalhar, embora vocês fizessem as coisas com a sua família, vocês estavam presos, mas através de mim, do meu sacrifício, eu transformo vocês agora e os transporto para um novo caminho, para viver uma nova vida, agora comigo, uma vida que realmente vale a pena ser vivida na minha presença, sem amarras, sem opressão, sem jugo nenhum. E isso só é possível porque eu, Jesus Cristo, me sacrifiquei por vocês. Você só consegue se libertar por causa de mim. É Ele que nos resgatou do império das trevas. Olha o que diz a primeira carta
aos Colossenses, que o apóstolo Paulo escreve, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Pois ele, Cristo Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos o quê? A redenção e o perdão dos pecados. É nele que nós temos a redenção. É nele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, quando eles fazem a Páscoa naquela mesa, comendo erva amarga, pão sem fermento e o cordeiro, eles estavam falando, chegou o dia da nossa libertação. Chegou o dia que alguém substituiu a nossa vida de ser destruída. E foi esse cordeiro aqui. Aí o Senhor continua no capítulo 12 que nós lemos. Este memorial que vocês estão fazendo, vocês vão celebrar como uma festa anualmente. Ou seja, todo ano tinha o sacrifício de um cordeiro para eles poderem celebrar a Páscoa. A famosa Páscoa judaica. Principalmente festas muito conhecidas no primeiro século por todos os judeus que migravam de várias cidades e iam para Jerusalém, aonde tinha o templo, para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E Jesus, no primeiro século, ele aparece neste interim. Aí a segunda coisa que a gente aprende, pessoal, segunda coisa, na cruz, Cristo se torna o verdadeiro Cordeiro. Na cruz, Cristo se torna o verdadeiro Cordeiro. Lembram de João Batista? A voz que clama no deserto. Prepare o caminho para o seu Senhor. E João Batista, junto com Jesus, eram as mães, eram amigas. Uma chega para o outro para bater um papo. O menino Jesus no ventre de sua mãe começa a se mexer. O da sua colega também começa a se mexer ali, e ela fala, nossa, mexeu, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, eles já viviam, as famílias, aquela expectativa de um Messias, de um libertador. Jesus nasce, tem toda a sua infância, cresce na graça e no conhecimento do Senhor, inicia o seu ministério com 30 anos de idade, que é onde o judeu adquire a maioridade. Não a maioridade é com 12 anos, com bar mitzvah, mas era maioridade para poder ensinar publicamente, as pessoas reconhecessem a autoridade dele. O judeu é a partir dos 30 anos de idade. Por isso, quando Jesus começa a ensinar e tinha uma túnica, falavam Rabi. Já reconheciam ele. Ou seja, se ele tivesse 25 anos como mestre, ninguém ia falar que ele era mestre, porque é muito novo. 20 anos, podia ter muito inteligente, não é mestre. Só publicamente reconhecido a partir dos 30. Por isso que uma das tendências que ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade, para poder dar mais veracidade ao seu ministério, e ele passa aqui nessa terra durante 3 anos. E quando Jesus está aqui, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, fazendo milagres, João Batista está fazendo o quê? O batismo de arrependimento. Arrependei-vos no Rio Jordão, raça de víboras, e se batizem, se arrependam dos seus pecados. E ele fala, olha, eu estou batizando aqui vocês o batismo de arrependimento, mas vai vir um após mim que eu vou falar para vocês, pessoal, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Eu estou batizando vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele está falando isso, quem que aparece? Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus Cristo aparece e vai ser batizado por João no Rio Jordão, o que João fala? Olha só a Páscoa. Pessoal, segura aí. Que foi, João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de número 29. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém tem que nos substituir dos nossos pecados. E esse é Cristo Jesus. Porque todo ano tinha que um cordeirinho morrer. Um cabritinho morrer. Haja dinheiro, né? Dá para fazer um boi no rolete, alguma coisa, um churrasco legal. Todo ano tinha que ter um sacrifício para
perdão dos pecados. Perdão dos pecados. E quando ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, essa linguagem aqui é amnos, no grego, que é uma linguagem de sacrifício, ou seja, eis o Cordeiro, eis o sacrifício do Deus vivo que ele preparou para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Como foi a leitura de abertura hoje, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então você tem perdão de pecados no nome de Jesus. Aí a gente aprende com tudo isso, que Jesus então, ele, por pregar o evangelho, as pessoas não gostam e crucificam Jesus. Por isso que muitos de nós falamos assim, ó, nossa, a gente passa por tanta luta, tanta dificuldade. Meu, se perseguiram Jesus, não vão perseguir a gente? Pessoal, guarde isso, olha só. Ninguém crucifica cara legal, ninguém crucifica gente bacana. Pessoas legais e bacanas a gente quer andar do lado. A gente só crucifica ameaça. Jesus foi crucificado porque era uma ameaça para um sistema religioso da época. Os judeus e fariseus, saduceus, várias classes zelotes, várias classes judaicas estavam perdendo o domínio do povo. Porque Jesus veio falar que ele era o Messias. Aonde eles tinham uma idolatria farisaica, principalmente do templo. E Jesus fala, tá vendo esse templo? Eu vou pode derrubar ele, que em 3 dias eu vou reerguer de novo. Em 3 dias eu ergo de novo, mas está blasfemando, que negócio que é esse? Demoramos vários anos para poder construir, pode derrubar. Mas Jesus estava falando dele. Dele, eu sou o templo. Por isso que quando Jesus Cristo morre, ressuscita, derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas, ele fala, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, comprados por um alto preço. Ele está falando dele. Pode derrubar, em 3 dias eu ressuscito, porque em 3 dias eu vou reerguer novamente esse templo. Isso acontece, pessoal, com Jesus. O Cordeiro Pascual, no Antigo Testamento, teve que ser sacrificado, sim ou não? Como que a gente passa sangue na porta? Vamos ver como que a gente passa? Você vai pegar primeiro o cordeiro. Era assim, na parte judaica. Segura o animal. Corta a garganta, começa a verter o sangue. Coloca o animal em cima, com o sangue vertendo, molhando todo o pelo. Corta as patas de traseira, põe em cima. Corta as patas traseiras. Corta a cabeça. Põe na panela, só que aqui não era panela dessa vez, era para assar. Então põe para assar no fogo. Cozinha, 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 cozinha aquela carne, tira toda a pele. Separa ervas amargas, pão sem fermento e o cordeiro. E todo aquele sangue que saiu, colocou na tigela? Pega da tigela, pega um negocinho desse aqui, tipo um pincel, e passa na porta. O cordeiro, antes de ter o sangue, tem que ser moído. Tem que ser repartido. Moído e repartido. Moído e repartido. Vocês vão entender. Jesus Cristo, então, na cruz do Calvário, lá quando ele está passando a sua paixão, orando no Getsemane, ele fala assim, Pedro, Tiago e João, segura aqui, que eu vou ali orar. Mas que foi, Senhor? Segura aqui. A Bíblia fala quando ele está indo ao Getsemane para orar, a sua alma se angustia até a morte e ele começa a suar sangue. Ele dobra o seu joelho no Getsemane e começa a orar ao Pai, dizendo, Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Vai ser muita dor, muito sofrimento, coroa de espinhos, chibatada nas costas. Como que eu vou fazer agora? Mas, porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E ele ora 3 vezes com isso. Ele encontra os seus discípulos dormindo e fala, vamos embora. Vocês tinham que orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que vai me trair está chegando. Vem Judas, e Jesus era tão humilde, tão simples, que as pessoas não sabiam quem era Jesus, porque ele parecia uma pessoa comum. Por isso que a marca de Judas foi, olha, quando eu chegar e beijar ele, você vai saber que ele é Jesus. Porque Jesus era uma pessoa normal.
Tá bom. Beijou Jesus no rosto. Jesus fala, ô Judas, entregaste o Filho do Homem com um beijo, mas por aquele que foi entregue tem maior pecado. Pegaram Jesus e começaram a bater nele. Soco no olho, cuspe na cara, levaram para o Sinédrio. Quando levam para o Sinédrio, deveriam ter um conselho. Foi de madrugada, era errado, tinha que ter todo mundo do Sinédrio. Tinha só uma parte. Pagaram algumas pessoas para levantarem blasfemas de Jesus. Jesus acorrentado, ali, um monte de gente blasfemando e falando, ele expulsa demônios pelos príncipes dos demônios, por Beelzebu. E Jesus Cristo quieto. Eu vi ele fazendo feitiçaria. Cuspinho na cara e dava um tapa nele. E ele quieto. Se levanta então Caifás, o sumo sacerdote, e fala, agora sou eu que te pergunto, Jesus. Agora sou eu que te pergunto. Você, porventura, é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido entre as nações e que viria a vir? Jesus, então, olha para Caifás e a Bíblia diz que ele fala, eu sou. O eu sou em letra garrafal, o mesmo eu sou do Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, quem eu tenho que falar para libertar o povo lá de Israel? Fala que o eu sou está te mandando. Jesus Cristo fala, eu sou. Imagine Jesus todo ensanguentado, aqui tudo inchado a cara, eu sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à destra do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás então rasga suas vestes e fala, blasfêmia! Blasfêmia! Prendem Jesus e batem nele. Não poderiam matar naquele momento e fazem o quê? Leva ele para ser julgado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos meio assim, porque a esposa já falou, toma cuidado que esse homem é santo, viu? Já vi milagre dele, ele é um santo homem de Deus. Pilatos manda para Herodes, Herodes vai ali e fala, esse Jesus é um louco, pelo amor de Deus, devolve para Pilatos. Vai para Pilatos de novo, como era Páscoa, substituição. Como é dia de Páscoa, é costume, na época, a gente substituir. Então eu tenho um preso político, esse preso político era Barrabás, um insurgente, principalmente contra o império e contra as coisas judaicas, e nós temos Jesus Cristo de Nazaré, chamado o Rei dos Judeus. Ó a substituição, um vai pagar o preço pelo outro. A Páscoa. Quem que vocês querem, galera, que eu solte? Barrabás, olha só, homicida. Sabe aquele assalto que teve na tua rua? Sei. Me roubaram, foi ele aqui, ó. Sabe aquele parente seu que mataram? Sei, puxa. Foi ele que matou, Barrabás. Quem que vocês querem que solte? Barrabás, o homicida assassino, ou Jesus Cristo de Nazaré? O rei dos judeus. O que o povo fala? Barrabás! Solte Barrabás! Solte essa pessoa que está fazendo mal para mim. Solte essa pessoa que me roubou. Solte essa pessoa que assassinou os meus amigos. Solte ele. É isso que o povo fez. Por isso escute, a voz do povo não é a voz de Deus não, tá? Fale para a pessoa que está do seu lado. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é porque todo mundo está falando que é verdade, tá? A voz do povo crucificou Jesus. Aí tá bom, Pilatos fala, peraí. E o que eu faço com Jesus? Crucifica ele. Quê? Crucifica ele! Pilatos fala, na bacia, eu lavo as minhas mãos com esse mal que vocês vão fazer. Pegam Jesus, Barrabás sai, Jesus vai lá. Antes vai começar a sua paixão. A paixão do Cristo, a paixão, Cristo, o sofrimento de Cristo. Ele vai lá, os guardas preparam uma coroa de espinhos, colocam na sua testa aproximadamente 72 espinhos, começa a sair sangue. Na cara inteira de Jesus. Sangue, sangue, sangue. O cordeiro saía sangue quando degolavam ele aqui ou não? Ah, começou a sair sangue, sangue, sangue. Começavam então a bater. Os evangelhos vão tratar disso e Romanos também. Começaram a bater em Jesus. E aí, rei dos judeus? E aí, rei dos judeus? E aí? Para não ficarem com dó de tanto soco que deram em Jesus, a Bíblia diz que colocaram um pano de saco no seu rosto, para não ficarem com dó, e batiam com caniço, um pedaço de cano, e batiam mais em Jesus. Jesus foi para a cruz todo desconfigurado, inchado, lotado de hematoma. Como se não bastasse, levaram ele ali
para tomar as chibatadas, conhecidas chibatadas romanas, que podia dar 39 menos 1, porque quando você dava 40, tinha que parar de bater. Então davam 39, esperava um pouquinho, mais 39, esperava um pouquinho, mais 39, esperava um pouquinho. Os chicotes romanos, quem assistiu o filme Paixão de Cristo vai ver, tinham uma tira de couro com ossos como se fossem navalhas na ponta. Viraram Jesus e começavam lá na contagem. Vamos lá, soldados romanos, todo mundo com chicote aqui. Uno! Vlá! Dava uma chicotada nas costas, com a lâmina. Quando batia nas costas de Cristo, já abria um retalho aqui, ó. Uno! Pum! Aí o outro vinha lá, o outro soldado romano. Dois! Vlá! Vlá! E Jesus aqui, E 3, 4, 5, 6. E todo retalhado. Quando eu corto, sai sangue sim ou não? Sangue vertido. Começou a derramar sangue. Viram depois Jesus e batem mais nele. Bateram, tiraram ele de lá, todo ensanguentado, colocaram um manto púrpura, coroa de espinho. Quando você olha Jesus, estava só aqui com uma parte da sua roupa, com um manto totalmente retalhado, rasgado, cheio de sangue, coroa de espinho, ninguém conseguia mais olhar a cor de Jesus de tanto sangue que tinha. A cruz que foram dar não era do mesmo tamanho dele, colocaram uma cruz maior. Pum! Começou a andar, agora você vai andar. E começou a andar, alguns bons quilômetros, até chegar ao Gólgota. E ele foi andando com aquele peso, as pessoas xingando ele, falando, "Ei, bem feito!" E ele lá. Tem uma hora que ele não aguenta, ele cai, as pessoas pegam, chamam outro judeu para ajudar ele a carregar aquela cruz. Chega lá no Gólgota, e quando Jesus está no Gólgota, colocam ele na cruz, amarram para puxar a mão para ele, aqui esticando todos os ossos, amarram aqui para esticar todos os ossos, pegam um pedaço de prego desse tamanho, coloca aqui no meio da mão e começa a bater. Pum, pum, pum. Nessa hora o Senhor, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Prende as mãos e os pés de Cristo, levantam ele. O peso inteiro do corpo vem para frente, comprimindo o pulmão, dificuldade para respirar, e ele fica ali durante 3 horas naquela cruz. A Bíblia fala que houve trevas no céu. E tem o exato momento que Jesus Cristo sente o peso do pecado da humanidade inteira sobre ele. E ele fala, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque foi a primeira vez que Jesus não sentiu a presença do Pai, porque a palavra de Deus em Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não ouça as suas orações. E Jesus então, no final fala, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A obra de salvação está feita. A obra de substituição está feita. Alguém precisava morrer. Um cordeiro precisava ser repartido. Alguém precisaria morrer e dar a vida e verter o sangue. Então está consumado. Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre. Houve um grande terremoto. O véu do templo que se rasgou de alto a baixo, porque dentro daquela parte do véu tinha a Arca da Aliança, a presença de Deus. Se rasga de alto a baixo. Todo mundo agora tem acesso através de Jesus Cristo. Então, na cruz, o juízo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Só que Isaías, antes de Jesus nascer, já tinha predito isso. Isaías 53, versículo 4 a 6, olha o que diz o texto bíblico. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Naquela cruz, com tamanho sofrimento, Jesus está carregando a minha e a sua culpa. Por quê, pessoal? Algumas pessoas tentam pagar essa dívida com Deus com ativismo, desempenho religioso, moral, fazendo promessas, pagando preço. Não! Não! Jesus já pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Sabe o que isso nos traz? Isso nos traz um descanso para todo aquele que foi perdoado por Deus. Isso traz um consolo para toda aquela pessoa que está com o coração pesado e cheio de culpa. Existe perdão para você nesta manhã. Se você se sente pesado, sobrecarregado, sentimento de culpa, sentimento de imperfeição, Deus, eu tento ser melhor, não consigo, Deus, eu tento, não dá. Existe perdão para você, renovo e consolo para a tua alma. Existe descanso em Jesus para você. Aí o que acontece? Antes de Jesus ir para a sua paixão, ele faz a ceia. Lembra da Páscoa? Na ceia, a igreja se lembra que a sua vida nasceu por causa da morte de Cristo. Por isso que a gente celebra a ceia. Lucas capítulo 22, versículo 15 a 20. Palavras de Jesus no dia da Páscoa, que ele vai comer a Páscoa com seus discípulos. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Palavras de Jesus. Verso 16. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Por isso que nós fazemos a ceia, num ato de memória. Só que detalhe, essa palavra memória que ele fala aqui é anamesis, no grego, que significa memória de aliança e recordação cultual. A memória é, quando a gente vai participar da ceia, eu relembro que eu tenho uma aliança com Deus e o que Ele pagou para que eu estivesse aqui. E não só isso, como eu relembro dessa aliança, eu participo do culto da ceia em celebração e alegria. É isso. Não é uma memória só, lembrei, não. É uma coisa que eu lembro da aliança, e quando eu lembro dessa aliança, eu venho na comunidade de fé para celebrar e poder cultuarmos a Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui como igreja para cultuar. Sabe o que isso daqui é? É a Páscoa. Isso é a Páscoa. É o sacrifício de Cristo. A Páscoa é comer do pão. A Páscoa é beber do cálice que nós vamos fazer. E o que a gente aprende? Porque a ceia, ela vem muitas vezes corrigir a nossa tendência de esquecimento espiritual. Sabe por quê? Porque com o tempo nós temos a tendência de continuar frequentando a igreja, cantando, servindo, pregando, mas perder o temor diante da cruz. Eu posso estar vindo aqui fazendo tudo, servindo, mas perdi o temor. Perdi a razão pelo qual eu faço isso. Aí a ceia nos lembra que tudo começou pela graça e tudo continuará pela graça de Deus. Então nós vamos orar agora. Se coloca de pé. No Antigo Testamento teve uma substituição. E no Novo Testamento teve também essa substituição. Jesus, o único sacrifício para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. E como que a gente celebra a Páscoa, pastor? Nesse momento de ceia.
fazendo a menção da sua morte e da sua ressurreição no dia de hoje. Porque a morte não pôde detê-lo. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? A morte não pôde detê-lo. Vamos orar.